O Vasco está completando 16 dias sem treinador. O Vasco é lento em tudo o que ele faz. Ele vem sendo lento nas contratações, e isso é reflexo muito do que representa a cara dessa diretoria. Há 30, 40 dias, o Luiz Melo falou: tá perguntando de janela de contratação pra quê? A janela é só daqui a 30, 40 dias. O problema é o fluxo de caixa. Os problemas só aparecem porque a bola não entra. Esse é o reflexo do Vasco da Gama. Um gestor que se esconde e que, quando aparece, debocha da cara dos seus torcedores. Como foi em outra convenção que ele foi, como foi em qualquer tratamento que ele vem tendo com a imprensa. E não é porque ele é Flamengo. Eu não vou me apegar a essa questão, porque essa questão ela é muito pequena em relação à incompetência desse gestor. O senhor Luiz Melo não explica por que o Vasco deve clubes dos quais o Vasco comprou jogadores. Ele não explica por que ele teve que se apropriar do dinheiro do Andrei e até hoje está devendo o garoto. Ele não explica por que o Vasco deve empresários, por que o Vasco atrasa a RCE, por que o Vasco está procurando jogadores apenas em fim de contrato, quando se tinha dito que, por exemplo, o Vasco tinha dinheiro sobrando, pelo menos um pouco, para fazer investimentos nessa janela. Ele não explica. É o silêncio que toma conta do que é o Vasco da Gama hoje. Um cemitério do que é Vasco. Falta Vasco, mas principalmente falta competência. De um CEO, inclusive, que não tem boa comunicação com o diretor de futebol. Eu venho avisando isso há 3 meses. Há 3 meses, por baixo aí, eu venho avisando que o CEO não se comunica direito com o diretor de futebol. Aliás, a gente já pode pular para o diretor de futebol, ao qual eu respeito muito, não tenho nada contra, entendo que seja um profissional até sério, mas faz um trabalho vergonhoso, um trabalho lento, um trabalho incompetente e que confirma também tudo aquilo que a gente vinha falando sobre o Paulo Brax desde que ele chegou ao Vasco da Gama. A gente tinha uma expectativa de um projeto, de um processo, do maior orçamento da história do Vasco, sempre muito bem frisado, tanto pelo senhor Luiz Melo quanto pelo próprio Paulo Brax, para fazer contratações. Foram gastos mais de 100 milhões na janela de transferências. E o Vasco faz o seu pior início de Campeonato Brasileiro, a sua pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, de um time que não consegue vencer em São Januário e muito menos pontuar. O Vasco não joga dentro de casa. O Vasco, recapitulando até a temporada desse elenco montado pelo Paulo Brax de forma completamente incompetente, e de que até jogadores que a gente achava que não seriam problemas, muito pelo contrário, estavam sendo soluções, como o caso do Léo Jardim, o cara tem 3 falhas nos últimos 4 jogos. 3 falhas decisivas contra Goiás, Botafogo e agora contra o Cruzeiro do goleiro. E aí a gente relembra a temporada do Vasco. Um campeonato carioca onde a equipe cumpriu o objetivo dela de chegar à semifinal, ok. E todos estavam esperando uma evolução. Eliminação na Copa do Brasil para o ABC dentro de casa. O ABC, que é um dos piores times da Série B, em São Januário, diante da sua torcida. Entra no Campeonato Brasileiro e faz a campanha vexatória e ridícula que está fazendo. Não à toa, não escuta a torcida, desrespeita a voz da torcida, vai contra todo o óbvio que todos já estavam esperando desde a goleada contra o Flamengo. Mantém o Maurício Barbieri, o Vasco perde novamente, tem o caos em São Januário. O Vasco perde 10 dias de preparação da data FIFA. Por conta de toda essa ebulição e da erupção ter acontecido em São Januário, o time perde a torcida, o time perde o estádio. E aí eles demitem o treinador. Tudo bem. Próximo jogo, vitória de um treinador
com apenas 30 anos. Um treinador que tem potencial, mas que está longe de ter o peso para segurar essa responsabilidade do Vasco. Já é o terceiro jogo de William como técnico interino do Vasco da Gama. Foram mais 9 pontos, onde o Vasco disputou botando o clube a perder. Onde o Vasco disputou arriscando, na conta do destino, na conta da sorte. 16 dias sem técnico. Reforços apresentados, Serginho e Maicon. E com todo respeito, em nenhum momento jamais desrespeitaria os jogadores, mas não era isso que o torcedor esperava para resolver. Chega o Medel hoje, alguém acha que o Medel vai resolver os problemas do Vasco? Não vão, porque os problemas do Vasco são muitas das vezes também ofensivos. O diretor de futebol some, faz mistério, não fala, é sim, não, o CEO não aparece e o Vasco continua brincando com a sorte. Vocês estão cavando o 6º rebaixamento da história do Vasco. E esse rebaixamento vão ter vários nomes escritos neles. Talvez seja o rebaixamento, caso aconteça, que para mim é virtual, e não pela pontuação na tabela, mas sim pelo que apresenta dentro de campo, o mais melancólico, onde mais se gastou dinheiro na história do Vasco e a incompetência conseguiu ser tão grande que vocês fizeram um time que não consegue nem pontuar dentro de São Januário. Então, meus amigos, o que vocês estão fazendo com o Vasco é um projeto. Projeto de terminar, de acabar com o clube. E ó, foi o que eu disse até no Twitter. Nem o melhor dos roteiristas conseguiria fazer uma destruição tão detalhada quanto as que vocês estão fazendo com essa instituição. Porque vocês não estão só perdendo jogos dentro do jogo, dentro do futebol. Vocês estão conseguindo afetar a mente e o coração do torcedor vascaíno. Vocês estão conseguindo acabar com o restinho de esperança do torcedor depois de tudo o que aconteceu nos últimos 20 anos. É isso que vocês estão conseguindo fazer. E, desculpa, conscientemente. Conscientemente. É uma vergonha a gestão de futebol do Vasco da Gama. É uma vergonha a gestão empresarial da 777 com o Vasco da Gama. É isso. A verdade é essa. O que acontece dentro de campo é um completo reflexo do externo. A bagunça, a falta de trabalho, a queimação de jogadores da base. Eu fico pensando como empresa o quão burra vem sendo a 777. Porque os garotos são os ativos do Vasco da Gama. E o que vocês estão fazendo com eles, sabe o que é? Como produto, tá? Pensando como empresa. Vocês estão rasgando o dinheiro de valor desses garotos. Porque a cada momento, a cada minuto que, por exemplo, o Ryan entra em campo nessa bagunça, nessa vergonha que é o clube que se tornou o Vasco, vocês estão fazendo isso aqui, ó. Rasgando o dinheiro. E desvalorizando esse atleta. Não só ele, como todos os outros. Eu tenho pena, e esportivamente falando, não tô falando que eu tenho pena da pessoa, tecnicamente eu tenho pena do Jair, que é o único cara que parece ser lúcido nesse time. E que vem se sacrificando, e que vem tentando jogar. Hoje, mais uma vez, jogou sem estar 100%. E aí você olha pro jogo, depois dessa análise aqui, dos verdadeiros e maiores culpados do Vasco da Gama, dos caras que não colocam a cara, dos caras que estão fazendo o sucateamento total e completo do Vasco da Gama, aí a gente pode começar a analisar o campo e bola. E reflito, tá? E repito, tudo que acontece dentro de campo é exatamente o retrato do que é esse clube fora dele. Uma bagunça. Bagunça total. Bagunça na identidade do clube. Bagunça
na forma como vocês se comunicam com o torcedor. Estou falando dos chefes mesmo. Não é do setor de comunicação, sempre friso isso aqui. Da forma como vocês estão de sacanagem com a cara do torcedor. Cara, hoje ou ontem saiu campanha de vinho. Vinho na rede social de um time que não sabe o que é pontuar e nem fazer gol dentro de casa. O Vasco não faz gol em São Januário. Foi nesse ponto que vocês colocaram o Vasco. E o socateamento vem bonito. O sócio-torcedor despencando, o pior do Rio, em todos os sentidos. Tiraram o torcedor do estádio pelas suas decisões, que causaram aquele problema lá todo, sim. Indiretamente, mas causaram, já expliquei isso 1000 vezes. É um completo desconhecimento do que é futebol. Porque são decisões óbvias. Óbvias. E que você fala assim, porra, não é possível que esse cara vai ficar 16 dias depois de ter errado na lentidão da demissão do Barbieri. Não é possível que esse cara vai ficar 16 dias procurando convicção para escolher um novo treinador. É um escárnio. É um escárnio. É uma sacanagem com a cara do torcedor. Porque qualquer pessoa que enxerga um pouco o futebol percebe que um time que está no Z4 do Campeonato Brasileiro, que é o time que provavelmente teve mais tempo para treinar dentro do Campeonato Brasileiro e é um dos piores, consegue perceber que esse time precisa de um treinador. Esse time precisa de um treinador. Ah, estou buscando o Pesolano. Porra, não tem dinheiro. Vocês não pagam ninguém. Vocês não pagam o clube. Vocês não pagam o jogador. Vocês não pagam o empresário. Vocês atrasam o RCE. Como é que vocês querem tirar um técnico que tá lá no Valladolid da Espanha, que tem mais um ano de contrato, que tem um alto salário, que ganha em euro? Como é que vocês vão pagar a multa desse cara? Pra que tá procurando um cara que é impossível, que é utopia? Pra quê? Se tem técnico livre dentro do mercado. O que tá faltando? E não é o Roger Machado não, pelo amor de Deus. O que tá faltando? Ah, o Rogério Ceni é ruim no extracampo. Ah, os jogadores realmente entendem que, pô, irmão, beleza. Que o Rogério Ceni fique até o final do ano. Senta e conversa com ele. Pra ele abraçar o projeto. O Rogério Ceni, com tudo aquilo que as pessoas estão falando dele, e que realmente a gente sabe que ele tem problemas de gestão de grupo, que ele tem problemas... o que está faltando no Vasco da Gama hoje é gente vencedora. Não interessa se o cara tem problema de relacionamento, o momento não é esse. O momento é de sacudir mesmo. O momento é de cobrança. O momento é de chegar alguém que vai fazer esses jogadores, que eu repito aqui, eu falo isso o tempo inteiro, esse elenco do Vasco não é para 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Não é para Z4. É um elenco mediano. Mediano. Só que o trabalho fora dele é tão ruim, o trabalho de gestão, o trabalho de aprimoramento, o trabalho de evolução, de transição desses atletas, de tranquilidade dentro do clube, ele é tão ruim. Até o psicológico desse elenco, ele é tão ruim que os caras não conseguem se desenvolver. Então tem que vir um treinador que vá conseguir desenvolver pelo menos a parte tática e técnica desse time. Pelo menos isso. Porque hoje é uma bagunça.